Bom dia, meu nome é Juliana Abreu da Cunha. Eu vou estar apresentando o segundo projeto prático da disciplina de processamento de imagens. Esse segundo projeto ele vai se basear na utilização do MATLAB para o processamento de imagens digitais. Pois bem, no primeiro ponto do projeto é requerido a implementação de um algoritmo Halfling utilizando a técnica de threshold, a linearização, ou outra simples. No caso, foi aplicada essa mesma técnica. A aplicação de uma imagem da escala de cinza. Então, a gente vai utilizar essa técnica para atribuir a escala de cinza a uma imagem. Os métodos de limite são simples. Substitui cada pixel em uma imagem por um pixel preto, se a intensidade for maior do que uma constante fixa, ou um pixel branco, se a intensidade da imagem for maior do que essa constante. Então, aqui a gente tem a definição, né? Um método mais simples. No nosso caso, o método utilizado, ele vai substituir cada pixel da imagem por uma matriz 3x3, que vai atribuir 10 intensidades de brilho, que vai ser representada por essas células aqui, né? Que vão ser essas células aqui. Aqui, a célula inicial, ela vai dar um branco. Então, quando a matriz ela tá totalmente zerada, o valor é branco. Aqui, quando a matriz ela contém todos os elementos como 1, ela vai ter a coloração preta. E aqui a gente tem as escalas de cinza intermediárias. Que a gente tem um valor muito claro, contém apenas um valorzinho aqui de 1, preto. Então a gente vai ter um valor muito claro, só que um pouco mais escuro do que o valor inicial, que seria o branco puro, totalmente branco. E à medida que vai avançando aqui, esses valores eles vão ficando mais escuros, até chegar aqui o preto. Vou aproximar aqui. Aqui, a função imRead, ele vai estar lendo aqui a imagem da Lena Gray e vai estar atribuindo aqui ao valor a variável f. Aqui a nossa imagem ela é redimensionada. Eu optei por deixar essa linha, essa redimensão da imagem, para facilitar o processamento, uma vez que a imagem da Lena Gray ela era grande. Então, agora a imagem da Lena Gray ela é redimensionada para o tamanho de 128 pixels, tanto de largura quanto de comprimento. Através desse código size, essas variáveis mn vão conter o valor da coluna, das linhas e das colunas respectivamente, para que esse algoritmo ele possa ser aplicado a muitas imagens. Eu poderia utilizar aqui o valor de 128 direto, porque eu já conheço o tamanho dessa imagem, mas se futuramente se desejar utilizar outras imagens com valores diferentes, esse mesmo algoritmo pode ser implementado, porque aqui ele vai ler o tamanho dessa imagem para então aplicá-la. Nessa linha, o que vai ser feito? Cada valor da nossa imagem original, ele vai ser arredondado. Então, cada pixel ele vai ser arredondado para o valor inteiro mais próximo. E não só está sendo arredondado para o valor inteiro mais próximo, como esses valores eles vão estar ali na faixa de entre 1 e 10. E esse valor aqui de mais 1, ele está aqui justamente para garantir que não exista o zero nessa divisão, zero aqui nessa divisão. Então, por isso tem o mais 1 aqui, para que não haja uma divisão por zero. E aqui, a matriz G vai receber esses valores já processados
entre 1 e 10, como é os nossos índices aqui da nossa célula, sendo arredondado para o valor mais próximo. Aqui, a gente tem a inicialização da matriz que vai conter o resultado do processamento. Então, a gente vê aqui que essa matriz ela vai conter um número de linhas 3 vezes maior do que a da matriz original e um número de colunas 3 vezes maior do que a matriz original. Por quê? Porque cada pixel dessa matriz ele vai ser substituído por uma célula dessa que contém 3×3. Por isso a necessidade de aumentar o alocamento de espaço. Aqui a gente tem o loop, né? O loop percorrendo toda a figura original. Então, nesse loop, a figura original ela vai ser percorrida pixel a pixel. No entanto, a matriz resultante ela vai ter um passo 3. Por quê? Porque cada pixel da matriz original vai virar uma outra matriz 3×3. Então, por isso aqui a gente tem a linha sendo multiplicada por 3 menos 2 e indo até a linha multiplicada por 3. E, da mesma forma, a gente tem a coluna multiplicada por 3 menos 2 até a coluna vezes 3. Então, supondo, no primeiro pixel, esse primeiro pixel ele vai ocupar da linha 1 da matriz até a linha 3 da matriz e da coluna 1 da matriz até a coluna 3 da matriz, que é o tamanho da nossa célula. E aqui essa imagem é exibida, e aqui vocês podem observar. A ideia da escala de cinza é que ela dê essa ideia de que existe uma escala de cinza, existem valores aqui intermediários. Isso sendo observado a certa distância. Se a gente aproximar, a gente pode ver que na verdade aqui a gente só contém branco e preto. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem branco e preto, mas a distância ela dá essa ideia de cinza. A segunda parte do projeto é definido que existe uma correção de sombreamento de uma imagem, aplicando a correção de sombreamento de uma imagem. No caso, essa imagem aqui. Essa imagem. Essa correção de sombreamento ela vai equilibrar a intensidade da cor de maneira a destacar algo que deseja ser observado. Nesse caso, se deseja observar essas anomalias aqui, essas espécies de risco aqui, é o que se deseja observar. Então, inicialmente a gente carregou a imagem original, em segundo a gente carregou essa imagem aqui, que é o nosso sensor de luminosidade. Essa imagem, ela não é padrão para todas as demais imagens. Para se criar essa imagem, precisa ter um domínio do local que a foto foi tirada e a intensidade de luz que havia naquele local, para então criar essa imagem. Então, após carregar essas duas imagens, aqui é o código que faz com que essas imagens elas sejam amostradas na tela. E aí a gente faz esse seguinte processamento. A imagem original ela é dividida pela imagem do sombreamento. Então, nesse caso, como vocês podem ver, aqui a imagem é mais clara nessa parte superior e aqui é mais escura. Com essa divisão, né, esses valores eles vão sendo compensados, digamos assim. Então, onde era baixo, muito baixo o valor, ele vai aumentar um pouco. E onde era muito escuro o valor, ele vai clarear um pouco. E a gente vai chegar ao seguinte resultado. Aqui a gente mostra o resultado, né, dessa divisão. A imagem resultante é essa. Como você pode ver, já não existe mais uma diferença tão grande. Aqui a gente tem um valor muito claro e aqui a gente tem um valor muito escuro.
Nessa imagem não. O valor, tanto aqui em cima como aqui embaixo, ele estão mais, digamos assim, uniformes. E depois desse sombreamento, é mais visível essas rachaduras aqui. No ponto 3, é exigido que a aplicação da operação da diferença dessas imagens aqui. Aqui é a imagem original, aqui é a imagem que é o que se deseja remover. Essa operação, ela possibilita que você tire todo o excesso da imagem, ou seja, tudo aquilo que você deseja remover para facilitar a observação de aspectos de interesse. A operação da diferença no MATLAB ela é feita de uma maneira muito simples, como se fosse uma operação aritmética de subtração. Então, aqui, nós primeiramente carregamos a imagem original, que ela é mostrada na tela, que vocês podem ver. Aqui é carregado a máscara dessa imagem, aquilo que deseja se remover. E aqui é aplicada a operação da diferença, em que a indica ela vai receber, né, o valor da imagem, aqui o valor da máscara da imagem, double, menos o valor da imagem original. E essa operação ela é exibida na tela através desse image show. E aqui está o resultado. Então foi removido da imagem original tudo que estava atrapalhando de se observar o que realmente era interessante, que são essas anomalias aqui, esses pontinhos brancos, essa parte aqui mais branca, que era o que desejava se observar. Por fim, a gente tem a definição do ROI. Né? O quarto ponto do projeto é aplicar a definição do ROI, que é a região de interesse. Então, cada área ela vai ter o seu próprio ROI. Cada área. Esse ROI ele vai variar, dependendo daquilo que se tem interesse. Então, vai ser destacado da imagem uma região de interesse. No caso desse projeto, foi escolhido uma atividade específica, a região de interesse escolhida foi o rosto do autor. Então, a nível de exemplo, foi definido que a região de interesse dessa imagem, que vocês podem observar, é o rosto do autor. Então, aqui no MATLAB, foi carregado a imagem e exibida. E aqui a gente sabe que a região de interesse do rosto do autor, após observar a imagem, ela está entre a linha 40 e 230 e entre as colunas de 325 a 460 da imagem original. Então aqui a gente tem MyROI recebendo, né, essas posições que foram especificadas aqui em cima, das linhas de 40 até 230 e das colunas de 325 até 460 da imagem original que foi carregada. E aqui a gente tem a exibição do resultado. E como pode ser observado aqui, da foto original, que era tudo isso, foi recortada essa pequena parte aqui, destacando o rosto do ator, desse ator. E assim eu finalizo o segundo projeto prático.